meu nome é Regina Célia, sou formada em Filosofia pela Universidade Federal de Pernambuco. E hoje estou aqui para conversar com você sobre cultura. A cultura tem a ver com a formação da nossa identidade, seja ela regional, a identidade do nosso país, a identidade com relação aos conhecimentos que nós produzimos e tudo que possa se relacionar com a produção do homem. Daí, nós precisamos compreender como a cultura interfere na nossa formação pessoal, social e histórica. Na nossa primeira competência, vamos falar um pouco sobre cultura erudita, cultura popular e cultura de massa. Ao seu redor, deve ter vários produtos que manifestam a cultura. A cultura do cinema, a cultura das telenovelas, a cultura da literatura de cordel, a cultura da culinária de onde você está. Bom, você deve saber o sarapatel, a cabidela, a pipa, não é? Como eu já falei, o cordel, as telenovelas, não é? A produção tecnológica, tudo isso são formas de manifestação do homem para expressar a sua evolução e o seu valor cultural. A cultura tem a ver com as nossas tradições. O Brasil é conhecido como o país da diversidade cultural. Mas então o que seria a diversidade? São as mais diferentes culturas e identidades que são expressas pelas 5 regiões do nosso país. A região Sul, Sudeste, Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Nós já ouvimos falar sobre o boi-bumbá, já ouvimos falar sobre o caboclinhos, né? Já ouviu falar sobre a cultura da região Sul, que expressa muitas vezes uma identidade europeia. Mas a cultura, até que ponto ela pode interferir no meu modo de ser e de agir e de interagir com as pessoas que estão ao meu redor? Vamos pensar um pouco. Bem, mas antes de tudo é necessário compreender que só o homem é capaz de produzir cultura através da linguagem, da comunicação, através do trabalho, da técnica, da arte e da expressão do seu pensar e dos seus pensamentos. A cultura tem a ver com a socialização, o seu ethos, que é o seu modo de agir, e com a formação da moral. Nós precisamos observar que o homem que produz cultura, ele deixa uma herança, um legado cultural. Vocês devem lembrar um pouco dos gregos. Os gregos representam um dos maiores povos que legaram ou que deixaram para nós uma cultura extremamente rica e vasta. Das etimologias das palavras, a arte expressa através da cerâmica, as artes cênicas, a arte dramática. Nós conhecemos muito, por exemplo, das tragédias e comédias gregas. Mas, enfim, a cultura, ela precisa ser lembrada também como uma expressão da formação de um povo através da sua cultura popular. Bem, enquanto cultura popular, nós podemos falar sobre a cultura do barro, a cultura de cordel, que retrata, na verdade, as pequenas histórias do nosso povo. Bem, qual de nós não lembra, por exemplo, das velhas histórias sobre seu Lunga, não é? Uma pessoa que muitas vezes ela é ignorante e que diz que tem tolerância zero, tem sempre alguém contando uma história bem diferente e que, na verdade, representa ali uma expressão, um dito popular, o que nós chamamos muitas vezes de adágio. Não é verdade? Daí, nós podemos pensar o seguinte, grosso modo, a cultura é o conjunto de atividades, o modo de agir, costumes e tradições de um povo. Ah, isso que você deve guardar. Você deve também guardar de que é o meio pelo qual o homem se adapta às condições da sua existência, transformando a sua realidade. A cultura é um processo em permanente evolução, diverso e rico. É o desenvolvimento de um grupo social, de uma nação, de uma comunidade e fruto de um esforço coletivo pelo aprimoramento dos valores espirituais, materiais e imateriais. Bom, mas como nós podemos definir o vocábulo cultura? Eu vou apresentar para você 5 modos de definirmos a cultura.
Bom, a cultura pode ser um conjunto de atividades e modos de agir. A cultura, então, é o modo em que o homem se adapta à existência, à sua realidade. A cultura também é um processo que está em constante evolução, diverso e rico. E a cultura é o desenvolvimento de um grupo social. A cultura indígena, a cultura africana, a cultura europeia, a cultura brasileira, norte-americana ou canadense são expressões de uma cultura e de um modo de viver. Ela revela, na verdade, a identidade de um povo. A cultura, então, ela é expressa por símbolos. Quais seriam os símbolos? A bandeira, a própria moeda, as próprias tradições, danças, e, inclusive, até mesmo a religião. Nós conhecemos, por exemplo, como o budismo, uma forma religiosa que é expressa pelo povo japonês. Ou então, os ritos africanos, que são a expressão da religiosidade, né, do povo negro, ou, como nós dizemos, do povo afrodescendente. A partir desses 5 modos de definir a cultura, nós temos 3 segmentos de se pensar a cultura: o segmento filosófico, o segmento sociológico e o segmento antropológico. Não é tão difícil assim. Segundo a filosofia, a cultura é o conjunto de manifestações humanas na sua forma de pensar. Então, nós podemos pensar, por exemplo, como os gregos, que pensavam as coisas, a realidade, de forma bem minuciosa, criteriosa e de forma que nós chamamos crítica. Podemos pensar, por exemplo, a forma norte-americana, que é uma forma pragmática de pensar. E o que seria uma forma pragmática? Uma forma de pensar as coisas da forma útil, ou então de uma forma consumista, rápida. Podemos também pensar, que é o outro segmento, a partir da cultura, segundo a sociologia, que seria o quê? O conjunto de ideias, comportamentos, símbolos e práticas sociais, aprendidos de geração a geração. Como na cultura judaica, onde nós temos os ritos de passagem, temos também a cultura indígena, onde o jovem índio, ele precisa passar por um certo ritual para se tornar homem. São os ritos, por exemplo, que marcam as festas dos 15 anos, quando nós chamamos de debutar, é quando uma moça, ela aos ter os 15 anos, passa a ter uma nova forma da sua vida. Ou então as balzaquianas, que aos 30 anos de idade são consideradas as mulheres mais maduras. Bem, cada povo tem um rito, tem uma forma de expressar a sua fase de maturidade. Mas também nós temos outra forma, que é outro segmento, que é a dimensão antropológica, onde a cultura ela é compreendida como a totalidade de padrões aprendidos e desenvolvidos pelo ser humano. Como já falamos, só o homem é capaz de produzir cultura. Na produção da cultura humana, nós temos a herança cultural. Da herança cultural, que significa algo que é passado de geração a geração, muitas das nossas tradições, muitas da nossa moralidade são conservadas ou são modificadas de acordo com cada geração e as inovações que ali são assumidas. A cultura, então, ela expressa a agregação de valores. E o que seria agregar valores? Unir, somar diferentes formas de pensar e de agir. Muitas vezes, nós, mesmo jovens, temos uma atitude mais ousada, mas muitas vezes preservamos algo que é da tradição. Por exemplo, pedir a bênção à maninha ou a painho, pedir a bênção à voinha, não é? É uma forma de você preservar ali um modo, uma moral, uma tradição. Pessoas que muitas vezes elas não saem sem antes falar com os pais, ou sem antes arrumar a casa, ou sem antes arrumar a cama. São, às vezes, modos de agir que são passados de geração pela forma como
como forma de um hábito, como a forma de um costume. Bom, mas se lembra que eu falei sobre cultura popular, cultura erudita e cultura de massa? O que vem a ser esses três tipos de cultura? Bem, a cultura erudita, ela nasce mais ou menos no Renascimento, entre o século XIV e o século XV. É considerada a cultura clássica, como o Fantasma da Ópera, como os Lusíadas na literatura, que é de Luís de Camões. São obras que são consideradas antigas, tradicionais e que têm uma grande referência na sua forma da literatura ou na sua forma de expressão mais tradicional. O curioso é que nós podemos falar, por exemplo, sobre o Alto da Compadecida, que é uma cultura popular, mas que ao mesmo tempo é erudita. É erudita porque é considerado um clássico, sempre uma referência do nosso, não é, saudoso Ariano Suassuna. Não se pode falar sobre a cultura, por exemplo, nordestina ou especificamente pernambucana, sem falar em Ariano Suassuna ou do Alto da Compadecida. Bem, como eu já estou falando da cultura popular, ela é construída exatamente na formação do povo. É de onde, a partir dos seus hábitos, dos seus costumes, não é? De uma forma do dia a dia, nós expressamos a nossa forma de falar, a nossa forma de agir, a nossa forma de relacionar, sem muita, não posso dizer sem muita educação, mas de forma bem à vontade, de uma forma bem real, de uma forma que possa expressar o cotidiano. Você lembra, por exemplo, já que acabei de falar, sobre o Alto da Compadecida, onde Ariano Suassuna retrata o perfil do povo nordestino nas relações ali entre os personagens. A cultura popular, então, é a própria identidade do nosso povo nordestino. Bem, da cultura erudita à cultura popular, nós temos então a cultura de massa. Bem, a cultura de massa é exatamente as produções que são feitas pelas mídias, em especial a mídia televisiva. Nós temos, por exemplo, como eu já falei no decorrer da nossa aula, das telenovelas. As telenovelas, elas representam a cultura de massa. Por quê? Porque todas as pessoas, não é, em especial que gostam dessa expressão artística, dessa expressão cultural, estão ali grudados na telinha, acompanhando a vida imitando a arte ou a arte imitando a vida. Nós temos, por exemplo, as novelas de época, que como a Escravizaura, a eterna novela, não é, de Lucélia Santos, com a personagem Lucélia Santos, que expressa ali a vida dos negros, da situação dos negros, não é, no início da formação do Brasil. Temos também nas telenovelas as questões sobre violência, a questão sobre os amores perdidos, os amores conquistados, onde todos acabam, aqui ou ali, reproduzindo o modo de ser de um personagem. Ou então aquilo que ele usa, suas bijuterias, suas roupas, a sua forma de falar. Por exemplo, algo que ficou muito marcado foi aquele mexido que tinha do Senhorzinho Malta, não é? Em Roque Santeiro. Todo mundo lembra daquela forma que ele se relacionava com os personagens. Bem, pessoal, ou meu caro cursista, nós temos que verificar que a cultura, na sua lembrança, ela tem a ver com você, comigo, com todos nós. A cultura expressa a identidade cultural. A cultura faz parte do nosso regionalismo. Ela se expressa, como eu já disse, na arte, na culinária, na tecnologia, na moral, na religião, nas mais diversas produções que só podem ser vividas pelo ser humano. Na próxima aula, nós vamos falar um pouco mais sobre cultura. E vamos falar através dos segmentos regionais. Como eu já disse, a cultura do Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste do nosso país será a nossa segunda competência. Nós vamos rapidamente falar sobre a característica de cada região. E a partir daí, você vai compreender melhor
como esse Brasil, que representa a diversidade cultural, tem uma identidade bem forte, bem rica e bem marcante. Até lá!